Boa tarde a todos os ouvintes neste momento. Mais uma vez estamos compartilhando algo da parte de Deus nesta praça, nesta tarde. E é uma alegria para nós poder falar com nossos amigos. E eu quero fazer referência a um texto bíblico, a uma pequena passagem bíblica, que o meu prezado ouvinte pode verificar na sua Bíblia, ou na Bíblia de algum amigo, algum vizinho que tenha uma Bíblia. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, está escrito assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Essa é a passagem. Olha, eu quero repetir mais uma vez o que está escrito lá. De sorte que a fé é pelo ouvir a palavra de Deus. Se o prezado amigo for um pouco curioso e quiser saber um pouco mais, ler um pouco mais nesse texto, poderá ver que um pouco antes, o apóstolo Paulo, ele fala da seguinte maneira: que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E ele faz algumas perguntas. Mas como invocarão em quem não crerão? E como crerão se não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Primeiro, eu quero explicar o que significa invocar ao Senhor. Se a gente conseguir conversar sobre isso nesta tarde, de maneira que eu consiga ter certeza de que fui bem claro sobre invocar o Senhor, eu tenho certeza que essa palavra pode mudar a vida de um ser humano. O que significa invocar o Senhor? Eu vou te contar isso por meio de um exemplo. E um exemplo pessoal que aconteceu comigo. Quando eu era criança, a gente frequentava uma determinada igreja. Meu pai me levava para essa igreja. E quando eu chegava lá, eu ouvia falar sobre Jesus. Que existiu um homem que andou nessa terra, que fez muitos milagres. Que curou enfermos e até ressuscitou mortos. Que nasceu de uma virgem. Que teve um nascimento diferente dos demais seres humanos, porque foi gerado a partir do próprio Espírito Santo. Que cresceu nesse mundo e que pregou uma palavra e foi rejeitado e foi assassinado, mas que ressuscitou ao terceiro dia. Eu ouvia contar essas coisas. Aquilo despertava em mim um desejo tão grande de conhecer Jesus, de saber quem era esse Jesus. E me dava mesmo até vontade de ter vivido na época em que Jesus esteve aqui na terra. Gerava um desejo de saber sobre Jesus. E esse desejo de saber sobre Jesus fazia com que, lá no fundo da minha alma, eu expressasse aquela vontade: ó Deus, eu quero te conhecer, eu quero saber quem é o Senhor. Então, isso significa invocar o Senhor. Invocar. O significado da palavra invocar. De uma forma bem simples. Invocar, uma palavra mais simples do que essa seria chamar para si. Então, invocar ao Senhor, invocar a Deus, é você chamar Deus para a sua vida. Vamos repetir essa parte porque ela é importante. O que quer dizer invocar? Invocar a Deus é chamar Deus para a sua vida. Você diz: Deus,
venha morar em mim, venha fazer parte da minha vida. Isso é invocar. Mas o texto de Romanos, escrito por Paulo, diz: mas como invocarão aquele de quem nada ouviram? É por isso que fica interessante. É porque eu senti o desejo de invocar a Deus quando eu ouvi falar algo sobre Jesus. Então eu senti vontade de conhecer quem era esse Jesus. E o apóstolo, naquele mesmo texto, faz uma outra pergunta: e como crerão se não há quem pregue? Olha, então a gente vê que há 3 passos importantes aqui. Primeiro, para ser salvo, você precisa invocar o Senhor. E invocar o Senhor significa chamar Deus para a sua vida. Agora, para você chamar Deus para a sua vida, é preciso que você ouça algo da parte de Deus. Porque se você não ouvir algo sobre Deus, você não vai saber quem é esse Deus. E para você ouvir algo sobre Deus, é preciso que haja alguém que pregue, alguém que fale sobre Deus, que fale sobre Jesus. E é por isso que nós estamos aqui nesta tarde, porque nós estamos falando sobre Deus para você. Então, ao ouvir sobre Deus, se você abrir os seus ouvidos atentamente e der atenção à palavra que está ouvindo, essa palavra que você está ouvindo, ela vai gerar fé dentro de você. Porque você vai ouvir falar que Deus é maravilhoso, que Deus é poderoso, que Ele transforma vidas, assim como já transformou tantas vidas que nós sabemos, que eu conheço a mim mesmo também. Você vai saber que Ele é poderoso para salvar, que Ele te oferece uma salvação, que Ele te oferece uma vida eterna. Você precisa ouvir essas coisas, e ao ouvir, essas coisas irão gerar fé no teu coração. Então é por isso que nós saímos para anunciar, porque nós anunciando, você pode utilizar esse instrumento tão importante, que faz parte de um dos 5 sentidos do ser humano, que são os seus ouvidos. A palavra de Deus, ela entra ao teu coração através dos teus ouvidos. Então os teus ouvidos podem te levar à salvação. Então ouça a palavra de Deus, ouça sobre Deus, abra os teus ouvidos para ouvir a palavra de Deus, o poder de Deus, a transformação que Deus pode fazer na sua vida. Porque é ouvindo que o teu coração irá conseguir gerar fé. E então, quando surgir fé, você vai crendo, e crendo, você vai fazer aquilo que nós falamos no início. Terá condições de invocar a Deus, de chamar Deus para a sua vida. Querido amigo, chame Deus para a sua vida. Como está a sua vida? O que está preenchendo a sua vida? Será que, olha, uma coisa que acontece com os seres humanos frequentemente, as pessoas costumam buscar tantas coisas para preencher a sua vida, mas o que de fato é necessário para preencher a sua vida é Deus. E Ele vai preencher a sua vida no momento em que você chamá-lo para a sua vida. Ou seja, que você o invocar. Invoque a Deus, chame por Deus, peça que Ele venha morar na tua vida, e entregue a sua vida a Ele, porque Ele sabe muito bem cuidar da sua vida. Se você me disser: eu já tentei fazer isso e não consegui, e a gente sabe que existe muita gente nessa situação,
que já tentou, até passou um tempo na jornada, depois desistiu, por algum motivo não conseguiu continuar. O conselho que eu te dou é: não confie nas suas forças, confie em Deus. Deixe que Ele controle o seu ser. Peça a Ele que tire de você os desejos carnais que te levam a pecar. Peça isso a Ele. Se você invocar a Ele, Ele vem fazer morada em você. O Espírito Santo vem fazer morada em você. E se você pedir a Ele que te livre dos maus desejos, Ele vai fazer isso. Ele vai tirar os desejos que te afastam dele. Se por algum motivo você perceber que falhou, peça a Ele: Deus, me ajude. Deus, continue invocando, continue chamando por Ele. Não desista de seguir com Deus, e Deus nunca vai desistir de você. Acredite que Ele está sempre pronto para te ajudar. É o recado que eu tenho para os meus ouvintes nesta tarde. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.